Mas aí já entra aquela demagogia toda, aquela palhaçada toda. Toda manhã o repórter fala que é a praga das praias, Isso que faz é, parte. sabe? Praga da praia que ele tem que falar foi o adensamento, foi a exploração imobiliária autorizada pelos prefeitos e pela Câmara Municipal, que simplesmente aprovaram tudo. Aprovaram um conjunto de edifícios na Ponta da Enseada, que é um atentado, é um crime. Mas isso ninguém fala porque é interesses outros. Agora, picha um lanche, picha jet ski, picha banhista, picha tudo, porque aí não é ninguém, né? Aí são todos. Mas, Ferreira, o que a gente... É o povo não, o povo faz o eco. Os interesses é que estão por trás de tudo isso. Esse que é o problema. O adensamento da Praia do Enseada, por exemplo, é um crime. E a Prefeitura do Guarujá tolerou e continua tolerando e está todo mundo morrendo de rir. Não tem esgoto suficiente. Fizeram lá um emissário submarino, mais ou menos, e o pessoal está mandando bala. É só perguntar de quem foi o interesse daqueles prédios construídos lá no Tortuga. Quem é que levou algum no Tortuga? Vai conferir. Você vai ver que tem gente bonita aí. Então, é complicado esse negócio, né? É verdade. Se quiser eu dou os nomes. Agora, precisa não começar a discriminar, senão também não tem cabimento. No mundo inteiro existe jet ski, eu não estou aqui para defender jet ski, até porque pelo meu peso eu não consigo nem subir no jet ski. Só se eu vier de helicóptero, puser em cima, e é dois caras segurando, senão ele vira para lá ou para cá. Foi, doutor, como um assunto puxa o outro? Mas é um perigo tudo isso, né? Sem dúvida. Eu também te moro deitado na cama, a gente nunca morre por aí. Você sabe que o lugar mais perigoso do mundo é na cama, né? É lá onde mais morre gente, né? Tomar cuidado. Não é na cama que mais morre gente? Vai tomar É cuidado. onde nasce e onde sempre, morre, né? Quase sempre. É onde nasce e onde morre, né? O lugar mais perigoso do mundo é a cama. Sem dúvida nenhuma. Se a gente for fazer estatística, Sem né? dúvida Só nenhuma. o nosso Tiradentes que não morou na cama, né? Apesar de muitos estudantes estar procurando até agora onde é a cama que morou no Tiradentes, né? Mas vamos um intervalinho aqui, voltamos em si. Por favor. São 11 horas. Nossos correspondentes nacionais e internacionais fazem chegar até você as últimas notícias do mundo, do país e daqui da cidade. Notícias locais. A Folha traz todos os dias o SP-ABCD, com notícias de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e de mais 5 cidades. Só um caderno regional tão bem escrito pode ser o mais falado da cidade. Folha de São Paulo e da sua cidade. A informação mais completa está aqui. A melhor arma contra os abusos da propaganda está nas suas mãos. Precisando, escreva. CONAR, a sociedade controlando a propaganda, sem gastar um tostão do contribuinte. Neste domingo, Cine Record. 13h. Ele é um violento matador. 3 homens. Um encontro marcado pelo destino. Isso é entre mim e Doc. Ases do gatilho. 3 horas. Sente-se! Um poeta neurótico. Uma mulher apaixonada. O senhor tem que ajudá-lo. Por favor, o senhor tem que ajudá-lo. Sean Connery. Joanne Woodward. Sublime loucura. E logo depois... Nada em minha vida está mais dando certo mesmo. Sylvester Stallone. E um lutador em busca de fama. Taberna do Inferno. Cine Record. A partir da 13h. Rede Record. Bem, meus amigos, estamos a bordo novamente pela sua Vale Cruzeiro, programa Ferreira Neto, pela sua Rede Record Televisão. Olha aqui, aproveitando aqui o momento, já que o doutor falou da churrasqueira, isso não quer dizer que você não possa comprar sua carninha no bar, fazer seu churrasco, mas não vai chegar com aquela bisnaga de álcool. O que seria digamos assim, o recipiente adequado para o álcool? Para o álcool? Antigamente existiam as garrafas de vidro. Mas essa também vira uma bomba, então, né? Era pior ainda. Aí vira molotov. Era pior ainda. Nos Estados Unidos eles conseguiram um tipo de embalagem que é uma mistura entre plástico e... É um plástico mais firme, que ele é resistente a altas temperaturas e altas pressões. Então é um não plástico explode. tipo que se usa nesses
submarinos nesses... Ah, bom, então sobrou da guerra. Então sobrou da guerra. É uma alta tecnologia que eles desenvolveram para proteção. Para os Zagotes, os Zagotes aí que tem uma fórmula mágica. Doutor, mas quer dizer que então vamos insistir nesse negócio de queimadura, né? Puxa vida, era o que eu mais, era o que a gente mais tem vontade que aconteça. A gente gostaria que as autoridades, tanto a nível municipal, a nível estadual, como a nível federal, abrissem um pouco mais o olho para a saúde. Não basta em campanha eleitoral dizer que vai abrir posto de saúde, vai abrir hospital, vai mandar médico embora. Eu acho que o nosso ministro foi agora atrás dos médicos no Rio de Janeiro e demitiu um monte de médico por causa da sujeira. Se está sujo o hospital, se está naquele estado, não é problema do médico. O problema é de quem limpa, de quem mantém aquele hospital. Então eu acho que isso daí é apenas um quadro encobrindo um problema muito sério que existe no atendimento dos pacientes aqui no Brasil. Eu acho que política tem que ser feita, mas tem que se fazer, as coisas devem ser feitas de tal maneira que não fique só no verbo, na conversa, que se faça realmente alguma coisa. O nosso presidente falou muito dos descamisados. A gente gostaria que ele desse uma olhada realmente para os descamisados que têm problemas de saúde. Eu acho que o problema básico de saúde do brasileiro é a fome. E isso daí, a gente só vai conseguir dar um pouquinho mais de saúde para o nosso povo se houver uma política de saúde adequada, uma política que vise realmente o pobre. Porque se a gente pensar em termos da população brasileira, nós somos uma exceção. Talvez 10% da população que tem acesso à saúde, a esses hospitais que eu relatei. Porque poucos desses pacientes pobres que se queimam, que se acidentam, têm um tratamento adequado, eu acho. Eu acho que deveria, se foram essas pessoas que colocaram esses nossos dirigentes lá, eu acho que eles deveriam retribuir com coisas palpáveis. Isso sem dúvida alguma funciona como assim, um pró-memória, né? Vamos memorizando sempre esse assunto, que um belo dia eu tenho certeza que eu acho que eu tenho muita esperança, principalmente no jovem. E o nosso presidente é jovem, ele chegou com 1000 novidades, todo mundo achou que iria haver uma reviravolta nesse nosso país. Está vendo. Eu acredito nisso, mas eu acho que não é só o nosso presidente, não vai ser em 4 anos que vai acontecer isso. Eu acho que isso daí vai ser mais uns 4 ou 5 presidentes com boas intenções, talvez dê jeito nesse nosso país. Eu acho que nós temos tudo para isso. Gente qualificada, em termos da nossa especialidade, nós somos expoentes no mundo. Só que nós não temos equipamento e recursos tecnológicos para desenvolver a nossa técnica. Também a prevenção, né? Essa prevenção é o mais barato é fundamental, que tem. Né? É o mais uma barato. Boa campanha, né? Houve uma época que se fez uma campanha exatamente com relação às bisnagas de álcool. Uma campanha muito grande sobre isso. Mas como tudo, é tudo sazonal, né? Então faz uma campanha, depois esquece. E o presidente gosta de... Não, o presidente Collor gosta de esquiar, né? Então você vê que você tem um aliado nesse negócio, né? Nós precisamos também dar um jeito de fazer com que as pessoas se conscientizem do perigo do esporte. Todo esporte é salutar, devemos praticá-lo, né? Sempre que pudermos. Agora precisa tomar um cuidado. Todo esporte tem o seu lado perigoso. De desse eu fiquei sabendo que uma criança andando nessas patinetezinhas motorizadas, bateu com o queixo no guidão, caiu e fraturou o crânio. Um simples patinete, bateu num buraco. Aí vem aquela história de quem é a culpa. Se você for analisar, quem é que deixou o buraco aberto? Aí você vai ver as prefeituras e tudo. Quer dizer, o Brasil precisa realmente se reciclar em termos de responsabilidade civil e individual. O governante tem que ser responsabilizado. Isso que eu citei aqui do Guarujá, o prefeito anterior ficou 6 anos na prefeitura. O que ele fez? Simplesmente ignorou que há uma capacidade limitada, né, do Guarujá de suportar o adensamento. Chega um momento que não tem condições mais. Mas ele está aí,
Espero que o Guarujá nunca mais o eleja, né? Ele agora parece que é deputado. Ferreira, eu acho que impunidade existe em qualquer lugar do mundo. Corrupção, perdão. Mas impunidade, aqui no Brasil, ela está solta. O problema é a impunidade. Em qualquer lugar do mundo se pratica atos. Você falou, responsabilidades. Eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho da melhor forma e tendo responsabilidades, eu acho. Muito bom. Quer dizer que temos então o campeonato agora amanhã? Amanhã começa a segunda etapa do Campeonato Brasileiro em Florianópolis. Que praia é? Xereré, se não me engano, um pouco antes da Canasvieiras. Sim. E a final do Campeonato Brasileiro vai ser no Guarujá, dia 10 de março. Cuidado. Aí começa o Campeonato Paulista. E o problema, Ferreira, é que toda cidade que a gente chega, a gente é muito bem recebido pelo prefeito, pela população, o pessoal trata com muito carinho o evento, o jet ski. E o meu medo hoje, essa campanha toda contra, eles generalizarem. Eu acho que eles têm que colocar os fatos, mas não generalizar como eles estão generalizando. Mas é uma fonte de receita. Porque de repente o jet ski vai virar sinônimo de bandido, de bandidagem, sabe? E não pode acontecer isso. Mas isso aí é a maneira mais cômoda de não resolver o problema, né? Você discrimina e não resolve. O Guarujá perdeu, isso eu tenho informações, deixou de ter um excelente autódromo, porque pessoas interessadas, o pessoal da Fórmula 1, queria construir um grande autódromo para a Fórmula 1 no Guarujá. Deixou porque interesses políticos e financeiros não foram contemplados e atendidos. Então, veja como são as coisas. Os maus governantes prejudicam qualquer tipo de cidade, seja Guarujá, seja Itu, seja Tietê, seja qualquer lugar. Então a gente fica preocupado. A irresponsabilidade e a demagogia, sabe? Veja bem, por exemplo, a invasão de ambulantes nas praias do Guarujá. Tem 1.600 ambulantes cadastrados na prefeitura. Isso é brincadeira. E agora eles vão fazer 300 barracas para acomodar em cada barraca 4 ambulantes. É evidente que vai dar briga a cada momento. É evidente. Muito obrigado. Viu? Eu tenho a agradecer, em nome da Federação de Motonáutica e a Confederação Brasileira de Velho Motor, por essa oportunidade de esclarecer um pouco o assunto jet ski. E só podia... Obrigado. Acho que só pode... Conte com a gente. Nós somos a favor de todo o esporte, praticado com moderação e dentro das regras internacionais de segurança. Doutor, ele pode contar com a gente que nós vamos fazer aqui uma campanhazinha. Uma campanha mesmo, para valer. Para a gente conseguir melhorar esse atendimento de queimada aí, porque realmente, né? Olha, Ferreira, a gente só pode... Só arde em quem queima, né? A gente só pode te agradecer por essa oportunidade de tentar falar um pouquinho em termos de prevenção, em termos desse problema que é muito sério. Agora, já que o senhor é marujo, vou falar para ele explicar direitinho como é que faz para andar no jet ski, que é para o senhor começar a andar no jet ski, porque eu com esse talho de toureiro espanhol aqui não consigo Mas tem um jet ski especial para você. Para gordo, para gordo, tem aquele que vai sentado. Aquele é bom. Pata-choque, sentadão. Não, o colo anda de pé também, não é bom não. Mas uma vez só. Não, mas é que ele quer ficar sentadinho. Foi um prazer. Até logo, obrigado. Muito obrigado. Meus amigos, vamos então a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Eu confio e aposto na Nova Record. Neste sábado... Inocente ou culpado, todo homem deve ter uma chance. Um fugitivo obrigado a provar sua inocência à força. Audácia de forasteiro. James Coburn. Sessão de sábado, 3h15 da tarde. Rede Record. Oferecimento da NAP.
fome uma atitude que alimenta. Meus amigos, estamos a bordo novamente pela sua Vale Cruzeiro, programa Ferreira Neto, pela sua Rede Record Televisão. Estamos aqui honrados com a presença do deputado Aldo Rebelo, deputado federal pelo PCdoB, recém-eleito. Era vereador em São Paulo, deputado em São Paulo, foi eleito, era vereador, deputado e agora federal, não é isso? Tem carreira brilhante. O Joaquim Eloy Cisne Toledo, economista da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Joaquim? Como é que é, Ferreira? Tudo um prazer estar de volta. Joaquim, só eu e você que não somos dono de padaria, descobri, viu? Só nós mesmos. Os outros Joaquim, todos que eu conheço, dono de padaria. Marcelo Domingos Solimeu, diretor do Instituto de Economia da Associação Comercial. Tudo em paz? Tudo bem, chefe. Tá bom. E o Beto Mansur, deputado federal, da região de Santos, inclusive. Estamos falando agora há pouco aqui da exploração imobiliária do Guarujá. Ele lá de Santos, tem uma rádio em Santos, foi muito bem votado em Santos e sabe exatamente do que eu estou falando quando eu falo dessa exploração. Foi terrível, deitar e rolar. Agora eu fico querendo tapar o sol com a peneira. Aí não dá mais, né, Beto? É verdade. Guarujá tem uma especulação imobiliária muito grande. Depois que fazem a confusão, aí começa a conversa mole. O dia você está dizendo para mim que nós vamos reurbanizar as favelas. Como é que é o sistema? Nós vamos... Dá licença? Ninguém reurbaniza o que nunca foi urbanizado. Como é que reurbaniza? Tem que urbanizar, mas é acabar com a favela e fazer casa para a turma. O pessoal não pode continuar assim. Muito bem. A ministra Zélia esteve ontem no Senado da República e foi sabatinada pelos congressistas. Ela teve um debate acirrado com alguns deputados. Na minha avaliação, ela foi bem. Mas também acho que os deputados foram mal, não tiveram aquela cancha. Agora, até hoje eu não vi nenhum ministro ir mal no Congresso, também tem esse detalhe. Assim como a vida inteira eu vi todos os ministros de Economia serem homenageados com banquetes na Federação das Indústrias, por exemplo. São coisas que acontecem sempre, né? Eu nunca vi a Federação das Indústrias, por exemplo, fazer um banquete contra o ministro, sempre a favor do ministro, né? Nunca... E o pessoal reclama muito, tal, coisa... Muito bem, vamos conversar um pouquinho. Aldo, qual é o seu enfoque da presença da ministra? Eu avalio que a ministra, ela cumpriu o papel dela, ou seja, criou-se a imagem de que a ministra saiu-se bem no debate. Eu acho que o Congresso é que saiu-se mal. Acho que o Congresso saiu-se mal, em primeiro lugar, pelo clima que preside a presença do ministro no Congresso Nacional, ou seja, o tempo é reduzida ainda a intervenção dos parlamentares, a capacidade de iniciativa fica sempre com o ministro que se faz presente, e acho que os parlamentares que fizeram as intervenções, os membros da comissão mista, não atacaram aquilo que, na minha opinião, é o lado mais frágil do plano. Ou seja, o plano, na verdade, ele é a continuidade ou a tentativa do boxeador que foi nocauteado e que tenta levantar-se. Ou seja, é a tentativa de saída do plano Collor 1, que fracassou, e os parlamentares esqueceram esse aspecto, o aspecto político, o aspecto mais geral, e se detiveram nas miudezas do plano. E aí, naturalmente, a ministra, com a sua assessoria, com o Candiro, Eres, etc., né, pôde dar as 1000 justificativas que escolheu. Depois, naturalmente, eu conversando com alguns colegas, eu disse o seguinte: o presidente da República, o governo, aliás, prometeu abater o tigre da inflação com um só tiro, o único que teria na arma. Tocou fogo na floresta, foi isso que aconteceu. E, de repente, o tigre aparece lépido, ligeiro e voraz, né, atacando a jugular do caçador. E agora o que é que se faz? O tigre está vivo, é claro que o presidente anda visitando índios, caciques, né? Quem sabe possa estar querendo aprender como se mata tigre a tacape, né? Já que não existe mais bala. Eu acho que essa é a situação do país. A ministra deveria assumir a realidade de que o primeiro plano fracassou. É claro que é difícil ela assumir essa avaliação, porque se ela assume que fracassou, naturalmente é o pedido do bilhete para ir embora. É o presidente da República que disse que ele era o ministro da Economia, ele que demitia, ele que admitia. Até agora, ou seja, está velejando de jet ski. O país está afundando
E o Ministério veleja em Angra dos Reis, o presidente veleja em Paranolá, e acho que o Congresso tem que tomar uma atitude de altivez. Não é cair no baixo nível, não é usar a linguagem que o presidente usou na campanha eleitoral contra o ex-presidente José Sarney. Não é fazer aquela coisa. Eu acho que é tomar uma atitude altiva, inclusive os próprios congressistas ligados ao governo, sair da atitude do aplauso fácil. A ministra vai lá, os parlamentares ligados ao governo se inscrevem para dizer o quê? Não, a ministra é muito competente, isso aqui vai maravilhosamente bem, não temos o que perguntar. E dessa forma o Congresso vai sendo desacreditado. Ou seja, tem que apresentar alternativa, tem que mostrar novos caminhos e tem que impedir que o país continue rolando de ladeira abaixo o massacre salarial, o massacre da economia do país, dizendo que vai querer que o Brasil alcance competitividade. Nós temos aqui o economista que pode aqui fazer o seu comentário, mas como é que um país vai alcançar competitividade sem poupança, sem crescer, com recessão? Como é que vai? Qual é o caminho que vai conduzir a isso? Eu não sou tão cético quanto o nobre deputado, o Rebelo, mas evidentemente, já que ele usou a comparação do tigre, agora lembrar que no Brasil não tem tigre, né? Pois é, tem onça. Então o índio não pode ensinar o presidente a matar o tigre. Mas de qualquer maneira, a imagem é interessante. Só que evidentemente, eu acho que se houve alguma falha, eu acho ainda que o plano é viável e dá certo. Agora, eu acho que houve uma falha no time. O presidente podia ter dito que ia resolver esse problema em 4 anos, não nos primeiros 4 meses, 5 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. E nós brasileiros somos muito afobados, nós temos uma pressa incrível. E com essa pressa, aquele velho refrão popular, quem tem pressa come cru. Agora, sinceramente, hoje os nossos aqui economistas vão analisar. Eu estou achando que a coisa ainda pode dar certo, hein? Acho que tem condições de dar certo. Em todo caso, é uma questão de acertar os ponteiros. Aliás, eu queria deixar aqui, como eu estou usando desde as eleições a bandeirinha do Brasil, hoje eu não coloquei, porque esqueci na hora H, fui com o dedo de paletó. Não é que eu não pus, porque eu achei que ia dar pau aqui, não. Eu continuo com a minha bandeirinha, só que está em casa, amanhã ela volta. Então, de repente, já vê a Folha publicava, Ferreira já não está usando mais a bandeirinha. O Aldo já está com a do Congresso. Ele já está aqui no Congresso, mas tudo bem. Bom, está aqui o Beto Mansur, depois vamos falar com os economistas, vamos falar do Poder Legislativo primeiro. Beto Mansur, vamos lá. Veja bem, Ferreira, os partidos mais progressistas da casa até discutiam a não ida da ministra Zélia ao Congresso. Os mais velhos, os mais antigos da casa, a gente vinha discutindo isso a semana retrasada, eles sentiam de que, quase que o que o Aldo falou, eles sentiam que a ministra ia deitar e rolar como outros ministros o fizeram em outras oportunidades. A ministra tem tempo, os deputados ligados ao governo Collor levantam a bola, fazem as perguntas que ela quer que se faça e acaba tudo em pizza, como na verdade acabou. Mas olha, sabe que foi uma decisão do presidente, porque o ministro Jarbas Passarinho era contra a ida da ministra. Mas o presidente não, tem que ir, tem que enfrentar e tem que conversar. Mas veja, Ferreira, na verdade, os partidos queriam que a ministra fosse antes até de que se extinguisse o prazo das emendas. E ela andou pelo Congresso, disse que não poderia ir e marcou essa data de quinta-feira, logo depois de ontem, logo depois aí do Carnaval. Mas na verdade existem problemas graves no plano. Ele foi feito até para ser emendado. Eu acho que de alguma maneira, alguma coisa teria que ser feita. O PDT fechou questão no sentido de que votaria e está pleiteando a votação da não admissibilidade do plano no Congresso. Isso vai passar para votação na terça-feira. Eu acredito que ele será aceito. Mas, Roberto, posso fazer uma pergunta? Essa posição do PDT é uma posição consciente ou é um patrulhamento em cima do deputado? Na minha opinião, César eu Maia. tenho uma opinião no deputado César Maia. Eu tenho uma opinião de que alguma coisa deveria ser feita, mas temos que se respeitar. Há de se respeitar a posição do partido. A bancada fechou questão e você tem que ir junto com a bancada. Nós estamos nos partidos, temos que respeitá-lo. Mas eu entendo de que algo deveria ser feito. E esse plano, ele é feito para ser emendado. Existe aí o problema do salário. O
salário foi congelado quase que numa tabela que não condiz com a realidade. Foi uma tabela muito abaixo até dos índices de cesta básica do último ano. E possivelmente, até discutindo ontem no Congresso, ele deverá haver um reajuste até 3 salários mínimos. Existe esse problema também que a gente levanta, a gente discute e vem sendo discutido pelas novas forças, pelas novas lideranças no Congresso, que é parar com esse negócio de medida provisória. A gente vem... Mas isso faz parte da Constituição. Né? Faz parte da Constituição, concordo. Aí você volta na admissibilidade. Por que a admissibilidade da medida provisória nesse momento? Será que ela é urgente nesse ponto? Aí é que se discute a questão. A medida provisória foi copiada até da Constituição italiana. E ela existe na Constituição italiana. Mas e ela não é aplicada do jeito que é aplicada no Brasil. Veja bem, é uma coisa curiosa. Você vai dizer para uma pessoa, olha, você pode beber álcool ou não pode beber álcool? Porque esse negócio de pode beber, mas não muito, aí complica. Aí o que é um muito para um, o que é um muito para o outro? Isso fica difícil. Então, certamente 295 parece um pouquinho... É exagerado. É exagerado. Então, se você... Então devia ter colocado um limite na Constituição. Pode ter por ano X medidas provisórias. Ou então não pode ter. Eu acho que não pode ter. Isso aí é o decreto-lei invertido. Então podia ser, não pode ter, ponto final. Agora, tem um outro detalhe, que aqueles que defendem, é que também existe a morosidade do processo legislativo que simplesmente para o governo se não tiver um dispositivo em que ele possa fazer a coisa funcionar. Mas pode Agora, de alguma maneira? Por exemplo, hoje nós temos aí pendurado aí uma série de leis ordinárias que não foram feitas e a Constituição não está em pleno vigor. Eu acho que a morosidade do Congresso, Ferreira, ela existe, mas existe também muito uma ficção. O Congresso aprovou mais de 1000 leis no ano passado. O problema é mas que... necessárias quantas você avalia? Você vai ver se foram necessárias ou não. Eu não discuto, inclusive, a necessidade. O que eu sei é que 87% é nome delas... de praça, você sabe disso. Não, mas 87% delas foram de iniciativa do Executivo. 87% das leis aprovadas no Congresso foram de iniciativa do Executivo. 1% do Judiciário e apenas 12% do Legislativo. Por quê? Porque eu acho que a Constituição, apesar do esforço que foi feito, ao invés de fortalecer o Poder Legislativo, de lhe dar mais autoridade política, não é autoridade regimental, na verdade enfraqueceu, ou seja, colocou na mão do Executivo um instrumento, que é a medida provisória, que praticamente faz com que ele substitua o Poder Legislativo. Então, mas agora tem que fazer então uma emenda, o presidente está pedindo para emendar a Constituição sobre vários aspectos. É preciso fazer uma negociação, e o presidente disse ontem no Maranhão que é o momento de se desarmar os espíritos, até porque estamos longe das próximas eleições, para que exista realmente uma maneira de viabilizar tudo. Eu acho que, assim como os novos deputados estão chegando no Congresso e vão ter que pagar pelo período de noviciado, o próprio presidente da República também é novo, também está debutando como presidente da República. Então é preciso haver um desarmamento. O que me preocupa muito é o radicalismo de certas áreas, que o pessoal radicaliza a favor ou contra. Tem que ter um meio termo, que não significa aquela barganha anterior, que é o dano que se recebe, aquela coisa toda, mas uma barganha altiva, né? Uma conversa, uma troca de interesses que possa beneficiar ao cidadão, à nação como um todo. Mas é isso que eu acredito que vai ser feito nesse Congresso. Eu sinto que os corações estão desarmados. Será? Eu acho, Ferreira. Existe muita gente nova enquanto que estiver bem longe das eleições, eu concordo. Tudo bem, mas existe muita gente nova que está querendo mudar. E a medida provisória ela pode ser emendada de alguma maneira. Ela pode ser levada ao Congresso, ela pode ser estudada mais rapidamente até que um projeto de lei... Eu concordo. Agora, eu digo sinceramente a você, este ano 91 é um ano que deve ser muito bem aproveitado pelo Congresso. Eu estimo que o Congresso aproveite mesmo esse ano de 91, porque ainda não há eleição. Já em 92 já começam as eleições municipais, depois se prepara a eleição presidencial. Então é importante, porque infelizmente você sabe que nem todos cumprem o mandato completo. Se tu se elege uma coisa já pensando em outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Isso fragmenta muito a vida política.
Você vê que nas pesquisas, a maioria dos deputados, quase a totalidade aí dos deputados, sente que alguma coisa precisa mudar. Se Deus quiser. Porque ele está totalmente desprestigiado. Você sabe tá bom. Bom, vamos pedir licença um intervalinho, lembrando que o bar está inteiramente em suas horas, voltamos aqui para ouvir os economistas e depois vamos ao papo final. Vamos lá. A publicidade legal é obrigatória. Faça no veículo certo. Diário Comércio e Indústria. O DCI ajuda você a entender a economia. A mídia mal planejada é como uma batalha naval. Você atira para qualquer lado e só acerta se tiver muita sorte. Para atingir o seu público-alvo, você precisa de uma estratégia rentabilizada por alguém que trabalha para que seu comercial não vá por água abaixo. Profissional de mídia. Com ele você vai ganhar todas as batalhas do mercado. Higiene é saúde. Dededrim, a maneira eficiente de se proteger. Eu sou a garota Dededrim. Ligue pra mim. Dedetização é Dededrim. Neste domingo, Super Esporte. Os sonhos dos garotos do beisebol. Os jogadores de dardos. E a reabertura do Pacaembu. Super Esporte. Neste domingo, 7 da noite. Rede Record. Oferecimento. Radiais de aço Firestone. Comprovam nas pistas o que provam nas ruas. Meus amigos, estamos a bordo novamente pela Salvário Cruzeiro, programa Ferreira Neto, a sua Rede Record Televisão. Está dizendo aqui o Aldo Ribeiro que se eu tivesse direito de senador, não fui, não estou lamentando por isso, eu teria apresentado um projeto de lei no sentido de que cada cidadão eleito para algum cargo público cumprisse do primeiro ao último dia o mandato. Você elege um senador para que ele seja senador, um governador para que seja governador, um deputado para ser deputado, e não você está elegendo um nadador que está no trampolim querendo pular cada vez mais alto, né? Ciro. Pode chamar de Ciro, Joaquim, são vários os nomes. Vamos lá. Ferreira, eu acho que a gente precisa olhar um pouco com cuidado o que aconteceu com o Plano Collor e o que é esse novo plano, o pessoal está chamando do Plano Collor 2. Eu acho que está havendo, às vezes, um equívoco, que é o seguinte: eu não gosto dessa imagem que, infelizmente, o presidente Collor utilizou, de que a inflação é um tigre e que ele tinha apenas uma bala para matá-la. Na realidade, a inflação é uma coisa muito diferente. A inflação, se nós queremos manter aí a ideia de um animal, é uma hidra, que é aquele bicho mitológico que tem diversas cabeças. Dá licença, só por um problema. Também se ele dissesse que tinha um metralhador para matar o tigre, já vinha os ecologistas dizer, mas vai estraçalhar o tigre. Assim vai estraçalhar o tigre, estraga outros bichos na floresta. Mas o ponto que eu queria ressaltar é o seguinte: na realidade é uma hidra, porque a hidra era um bicho mitológico com várias cabeças. Se você cortasse algumas cabeças, mas não todas elas, o bicho não morria. E as cabeças que tinham sido cortadas simplesmente renasciam. Mas aí o presidente precisava ser Hércules, né? Foi o Hércules que matou a hidra? O ponto que eu quero ressaltar é que a inflação não vai embora com uma coisa só, ou com uma certa medida, ou com uma única mudança, e nem é algo que desapareça ou possa desaparecer da economia brasileira por vontade presidencial, por uma mudança feita a partir da vontade do presidente. Na realidade, a inflação irá embora do Brasil quando nós tivermos feito profundas mudanças na economia brasileira. É por isso que, na realidade, a meu ver, o plano Collor deve ser visto como dois planos. Isso eu falo, o primeiro plano Collor, nós tínhamos de um lado um plano que pretendia e tentou e estava paulatinamente fazendo mudanças estruturais na economia brasileira. A liberalização do comércio exterior, desregulamentação, acena-se com a privatização de algumas empresas estatais, reformas tributárias, de gastos públicos, e por aí vai. Os oligopólios. Oligopólios com leis fortes para efetivamente garantir que haja concorrência no país. Tudo isso irá, ao longo do tempo, paulatinamente, no horizonte de talvez 5, 10, 15 anos, promover uma série de mudanças estruturais no Brasil que eventualmente levarão ao fim da inflação.
por outro lado, nós tínhamos um pequeno planinho, que era uma coisa conjuntural, e que daria um mínimo de tempo, eu não quero falar trégua, porque senão a gente já está usando agora a terminologia moderna, mas daria um mínimo de tempo para você fazer algumas dessas coisas. O que era esse planinho? Era o congelamento com uma desindexação. Como você não podia fazer todas as mudanças estruturais imediatamente, no início do plano Collor, ainda em março de 90, a inflação retorna. Retornando, você tem que fazer um outro plano. E esse plano Collor 2 será seguido por um plano Collor 3. Eu não sei se haverá um plano Collor 4, mas o 3 eu tenho certeza absoluta que haverá. E com isso eu quero dizer que, na realidade, o plano Collor vai ser um sucesso. Esse plano Collor 2 vai ser um sucesso, aliás, já está sendo. O que significa um sucesso? Vai acabar a inflação? Absolutamente. Apenas que a inflação cai de nível e depois acelera outra vez. E você ganha mais 6, 10 meses e continua fazendo as mudanças estruturais. Se você fizer essas mudanças, um dia talvez a gente chegue lá. Agora, de qualquer modo, mesmo que ele dê certo nesse sentido, ele poderia ser muito melhor arquitetado. Eu acho que esse último plano, o plano Collor 2, faz 3 coisas, das quais 2 são equivocadas. Primeira delas, congelamento e desindexação de preços e salários. Isso está ok, talvez o time, ou seja, o momento tenha sido equivocado, mas de qualquer modo não tinha outro jeito, ou agora ou um pouco mais para frente, para baixar a inflação subitamente. Mas ele faz 2 outras coisas. Ele faz a desindexação do mercado financeiro e a desindexação dos impostos, que se está dizendo agora, o que é um equívoco. E também promove mudanças no mercado financeiro que não deveriam ser feitas subitamente, inclusive com um pré-anúncio da data que a coisa ia ser feita. Nessa parte de indexação, eu queria chamar a atenção rapidamente, depois eu deixo o Marcelo falar um pouco, mas eu queria chamar a atenção para um ponto que eu considero importante, que é o seguinte: o brasileiro, após conviver muito tempo com regras de indexação, passou a achar que qualquer tipo de indexação é uma coisa ruim e que, por alguma obra mágica, tem a ver com a inflação. Isso não é verdade, existe a boa e a má indexação. E quando o governo adotou o plano Collor 2, ele jogou o bebê com a água suja do banho. E o mais interessante de tudo é que, aparentemente, no Congresso tem gente preocupada em pegar a água suja e deixa o bebê morrendo. O que é a boa indexação? Surpreendentemente, para a maioria das pessoas, a boa indexação é a indexação dos impostos, que evita que o retorno da inflação agrave o déficit público, e a indexação do mercado financeiro. Mas por que do mercado financeiro? Porque esta é a forma de evitar especulações no mercado financeiro que se propagam para o resto da economia. A má indexação, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é a indexação de preços e salários. Esta acaba criando uma espiral inflacionária, uma roda viva, em que você pensa que está ganhando um aumento de salário que será comido pura e simplesmente pela inflação. Eu acho que o plano, portanto, poderia ter sido feito de forma muito melhor. De qualquer modo, porém, fosse ou não melhor arquitetado, o que nós devemos ter em mente é o seguinte: se nós não queremos uma gigantesca recessão na economia brasileira, que acabasse agora com a inflação, isso seria como você cortar a cabeça do paciente para acabar com a dor de cabeça. É uma estupidez, obviamente. Se nós não queremos isso, então só há um jeito de acabar com a inflação no Brasil: profundas reformas estruturais. Tempo, 5, 10, 15 anos. Tempo político no Brasil, no máximo 6 meses. Nós não damos mais do que 6 meses de tempo para algo dar certo. Se não deu certo, todo mundo já fala. Então tem que mudar tudo, vai ir todo mundo embora, tá certo? Foi a coisa original que estava errada e assim por diante. Nosso problema fundamental hoje no Brasil é entender que essas mudanças profundas na economia levarão muito tempo e precisam de um grande apoio político. E aqui, obviamente, eu tenho que ceder o lugar aos nossos amigos políticos, porque eu não sei como fazer esse acordo político. Nós, economistas, podemos dar algumas ideias sobre a parte econômica, sobre a parte técnica, mas o aspecto político é fundamental hoje no Brasil, porque estabilizar a economia, viabilizar crescimento com redistribuição de renda, e as 3 coisas precisam acontecer ao longo do tempo. Isto requer um grande apoio político, porque nós teremos profundas mudanças na distribuição de riqueza e de renda na economia brasileira. Isso só ocorrerá com grandes mudanças na parte política, não apenas na parte econômica. Muito bom. Daniel. Bom, eu concordo com o Toledo de que o problema da inflação é muito complexo, e eu acho que é muito mais um problema político do que um problema econômico, e a história mostra
Todos os casos de hiperinflação conhecidos vieram sempre no bojo de crises políticas, da falta de consenso, de falta de uma certa organicidade política para poder impedir a hiperinflação, e todos os programas de combate à inflação exigiram uma coesão política, e isto, no caso brasileiro, parece ainda difícil de ser obtido, um certo consenso, uma certa coesão. Mas, independente disso, eu acho que a equipe econômica vem cometendo uma série de equívocos, e um equívoco muito grande é de querer sempre atacar várias frentes de uma vez. E agora, novamente, vem tentar uma desindexação, um congelamento, uma reforma do mercado financeiro, tudo misturado. Se eles planejam mal, eles vendem pior. Quer dizer, toda a discussão do plano cai no congelamento e política salarial. Enquanto que a parte mais importante do plano seria a parte da reforma do mercado financeiro, que tem aspectos bons e aspectos discutíveis, e aspectos que se tornam mais discutíveis pela forma e pelo momento em que está sendo feito. Numa situação de extrema instabilidade, você desindexar o mercado financeiro é uma jogada extremamente arriscada. Numa situação de baixo nível de estoque das empresas, você fazer um congelamento é extremamente complicado. Você fazer um congelamento com um tarifaço é você complicar ainda mais a situação. Você fazer um congelamento com um tarifaço, com câmbio flutuante, é você complicar ainda mais a situação. Então, e principalmente depois de uma equipe que começou na campanha com um discurso de política de rendas, nos primeiros meses do governo com uma ação intervencionista, depois um discurso, uma tentativa de ação liberalizante, depois a volta ao intervencionismo. Quer dizer, não dá segurança ao mercado. É verdade que o processo de combate à inflação é demorado, exige reformas estruturais, mas você não pode desorganizar o setor privado, que estava relativamente ajustado, com choques sucessivos e em direções contrárias, com absoluto desrespeito a regras, a contratos, porque você corre o risco de acabar com o problema da inflação, mas à custa de uma total desestruturação do setor privado. Você pode sair com o setor público saneado daqui a 2 anos e um setor privado completamente anêmico, necessitando de novo o setor público sair puxando o processo de desenvolvimento. Nós começamos o combate à inflação com o setor público problemático e um setor privado relativamente bem. Nós corremos o risco ou de ficar com os dois desorganizados, ou de acabar conseguindo sanear o setor público, mas à custa de uma debilitação tal do setor privado, por causa desses choques frequentes e em direções tão contrárias, com total desrespeito a contratos. Isto está levando a cada vez mais uma retração de investimentos, até mínimos de manutenção. Acabou a credibilidade. E tudo isso vai acabando por desorganizar o setor privado, colocando em risco o próprio combate à inflação. Muito bom. Vamos de licença ao intervalo e depois nós voltamos então para os senhores debaterem à vontade. Vamos ao intervalo e já voltamos em seguida, por favor. A publicidade legal é obrigatória. Faça no veículo certo. Diário Comércio e Indústria. O DCI ajuda você a entender a economia. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. De sol a sol, o braço no trabalho. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Renato Teixeira, o autor e seus amigos no lançamento BMG Ariola. Record em discos e fitas. Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Higiene é saúde. Dededrim, a maneira eficiente de se proteger. Eu sou a garota Dededrim. Ligue pra mim. Dedetização é Dededrim. Nas ruas de Saigon, uma história de amor marcada pelos horrores da guerra. Eles têm o cheiro do sangue no nariz. Ninguém em Washington jamais ligou a mínima. Que Deus nos perdoe.
Deus me perdoe. Tragédia no Vietnã. Um filme de Stephen Frears. Sessão especial. Neste domingo, 8 da noite. Rede Record. Meus amigos, estamos a bordo novamente pela sua Vale Cruzeiro, programa Ferreira Neto, pela sua Rede Record Televisão. Estamos aqui com o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, Joaquim Eloy Cirne de Toledo, economista da Universidade de São Paulo, Marcelo Domingos Solimeu, diretor do Instituto de Economia da Associação Comercial, e Beto Mansur, deputado federal pelo PDT. Muito bem, vamos lá. Eu gostaria de fazer aqui uma tentativa de sintonia entre a solução econômica e a solução política. Porque eu acho que certas soluções econômicas, elas são, na sua essência, soluções políticas para determinadas questões. E acho que a posição política também, ela tem como decorrência uma apreciação da economia que é gerida pela política em última instância. Eu concordo, pelo menos no espaço, com as observações aqui do Joaquim Cirne de Toledo, sobre o caráter estrutural da nossa inflação e a necessidade de medidas estruturais para combatê-la. Eu discordo quanto ao tempo, não sei se são necessários 10 anos. Mas, por exemplo, a inflação, ela tem um componente externo. A dívida externa, a vinculação da economia do Brasil à economia internacional. E aí você tem um amplo debate. O que é que você faz com a dívida externa? Você propõe simplesmente o cancelamento, você propõe a securitização dessa dívida, você propõe a negociação de papéis, como está sendo ventilado, você propõe a capitalização dos juros. O que é que você faz com a dívida externa? Nós defendemos, por exemplo, que a dívida ela seja repudiada. É uma posição política que interfere diretamente na questão econômica. Você tem no Brasil um conflito distributivo, ou seja, uma elevada concentração de renda. E o governo, tanto esse como o governo do seu José Sarney, não tem tido ousadia de estabelecer uma política de rendas que ataque na estrutura esse conflito perverso que existe no Brasil. Você tem agora, por exemplo, a diminuição de 40% da safra agrícola. Isso se você medir em áreas cultivadas, porque não se mede apenas em áreas cultivadas, se mede também na aplicação de insumos. Tem gente que está cultivando a mesma área que cultivava antes, com metade do adubo, com metade do instrumental agrícola e assim por diante. E essa quebra pode evoluir. Qual é a interferência da quebra dessa safra e da posterior na inflação, por exemplo? Então eu acho que esses elementos que são decisivos para, ou seja, uma inflação que vem de longo prazo e que promete se prolongar, ela tem elementos que são elementos econômicos e ela tem elementos que são também da esfera política. Eu defendo que haja uma sintonia, um debate, uma discussão que envolva, não como o governo faz, ou seja, manda a medida provisória, depois que passa o prazo das emendas, a ministra vai ao Congresso. Eu acho que o debate deve envolver o movimento sindical, deve envolver aqueles que estão interessados em modernizar o país, não uma modernização conservadora. O famoso quarto. Exatamente, ou seja, o Brasil não vai entrar no primeiro mundo comprando bilhete de entrada, porque não existe. A conquista do espaço no primeiro mundo, que alcançaram a Alemanha, Japão, União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., isso foi conquistado através de guerras, de revoluções sociais, de lutas sociais intensas, e não é um presidente da República que vai pedir na ONU ingresso no primeiro mundo. Como é que é? Desculpe interromper, mas eu queria tocar num ponto que eu considero importante, que é essa ligação, como você bem colocou, na parte política com a parte econômica. Mas veja, por exemplo, o que acontece hoje, né? A gente perde um montão de tempo discutindo no Brasil se o congelamento vai ou não vai dar certo. Aí as pessoas dizem assim, mas o congelamento não pode dar certo porque não tem fiscais da Sunave. O congelamento não é nada disso. Porque se fosse para fazer isso, a gente já sabe que dá errado. Nós já fizemos isso, é a quinta vez que nós estamos fazendo. Mas não é nada disso. Congelamento é um ato de coordenação. Congelamento é como você, no estádio de futebol, tem um gol, fica todo mundo de pé. Depois o que acontece? Sempre tem um pessoal que começa a gritar, senta, senta, senta. E o mais surpreendente é as pessoas sentam. É um ato de coordenação, é só isso que é o congelamento.
e ele até que deu certo. Nós estamos perdendo tempo discutindo a história do congelamento, estamos perdendo tempo discutindo a história também da regra salarial, quando esta regra salarial do Plano Collor 2 é a mesma que estava na medida provisória anterior. É a mesma de todo o Plano Collor, não mudou nada não, é a mesmíssima coisa. É o fator de recomposição salarial. É a mesma coisa do Plano Verão do Maílson, com a otenização dos salários. Não mudou nada. Então nós ficamos perdendo imenso tempo discutindo as coisas que são transitórias, que são conjunturais, que daqui a 3, 4 meses vai embora, volta a indexação na economia, etc. Mas não discutimos as mudanças estruturais. Por exemplo, nós não estamos discutindo como fazer com o Nordeste, como é que vai ser a reforma agrária no Nordeste. Você não precisa de reforma agrária em Ribeirão Preto ou qualquer lugar de São Paulo, você é no Nordeste, na região do litoral. Para lhe dar uma informação, isso que precisa. viu, Silvio? O mês passado eu passei no interior da Bahia. Uma cidadezinha de 8 mil habitantes tem 3 ônibus diários para São Paulo. Na cidade de Jânio Quadros, na cidade do sertão da Bahia, o prefeito resolveu a situação da seguinte forma: alugou 6 ou 8 caminhões, colocou os desempregados em cima do caminhão e mandou para São Paulo. Essa é a situação do nosso país. O que nós precisávamos, por exemplo, estar discutindo... bate no que eu venho falando há 10, 12 anos. Se a gente não desenvolver outras regiões do país, ninguém vai resolver o problema de lugar nenhum. É claro, mas veja, outro tipo de coisa. Ao invés de nós discutirmos uma reforma tributária, nós passamos um tempo imenso discutindo e prestando atenção única e exclusivamente a um dos aspectos de política fiscal, que é o déficit público. Ele é super importante, claro, mas nós também temos que olhar a reforma tributária. Redução, por exemplo, de impostos sobre bens de consumo essenciais, redução de impostos que são indiretos, como ICM e IPI, e aumento de impostos diretos. Maior abrangência dos impostos. Aliás, alguma coisa foi feita, tá certo? Mudança de regras, por exemplo, na agricultura para imposto de renda, isso foi feito. Mas o que eu acho importante que a gente tenha em mente, sim, claro, mas o que eu estou tentando chamar a atenção é que nós perdemos tempo discutindo o acessório e não estamos nos preocupando com aquilo que é fundamental. Nós não estamos nos preocupando com o ritmo de liberalização do comércio exterior, se nós vamos efetivamente manter, que setores que nós eventualmente queremos transitoriamente proteger ou não. Então as coisas acabam ficando meio perturbadas nessa área. A reforma tributária, a reforma de gastos públicos, redirecionamento dos gastos públicos. É um escândalo que acontece no Brasil. Dos gastos sociais, acontece o seguinte: de cada $1 que vai, em média, termina nas mãos de uma pessoa pobre, uma pessoa de nível de renda mais elevada recebe 7 vezes isso, $7. Então, do outro lado dos impostos é o contrário. Os pobres pagam 1/3 de sua renda sob a forma dos impostos, os que têm mais renda pagam 13%. Ou seja, como se eu dissesse o seguinte para você: o pobre paga muito imposto, em compensação ele recebe pouco gasto social. É um absurdo. É uma coisa que não tem a menor lógica, de nenhum ponto de vista, nem político, nem social. Não existe no mundo inteiro uma coisa dessa. Claro que não. Agora, isso nós não ficamos discutindo. A gente perde tempo perguntando assim: mas será que esse congelamento agora, o que vai acontecer com o boi no pasto? Pega o boi ou não pega o boi? Laço ou não laço o boi? Mas, pelo amor de Deus, para de não vamos ficar repetindo as mesmas besteiras do passado. Não é isso que é importante, é outra coisa que é importante. Ontem um deputado me dizia, ligado aos produtores rurais, que o cidadão não quer abater o boi, não é nem pelo preço da carne, é porque ele não tem o que fazer com o dinheiro. Mas claro, é incerteza no mercado financeiro. É o que é o que aconteceu em todos os congelamentos anteriores. É uma forma dele aplicar o dinheiro dele no negócio dele, mantendo o boi no pasto. E o boi magro está mais caro que o boi gordo. Começa desde o bezerro a ter a valorização, como aconteceu as outras vezes. Por isso que eu disse antes que eliminar a indexação no mercado financeiro acaba sendo contraproducente, porque leva a esse tipo de coisa. O sujeito retém o boi no pasto, como bem disse o Marcelo, porque ele não tem confiança e que depois, pegando o dinheiro dele, aplicando no mercado financeiro, daqui a 6 meses ele compra um boi de volta, ele não compra. Mas ontem estava aqui o presidente da Associação Nacional de Produtores de Gado de Corte, que disse exatamente isso. O produtor não quer abater o seu gado, porque ele, para repor, ele vai comprar um gado magro, sem confiança, não sabe se está doente, se não está doente, etc. Então ele fica traumatizado com o seu negócio. Ele não sabe o que fazer, porque não está sendo atraído para mais nada.
Quer dizer, ele não tem a margem de lucro necessária, então fica esse negócio, não, é muito caro. Bom, mas acontece para comprar o boi magro, como tem gente que não é do mercado, que passa a entrar no mercado, porque não tem onde abrigar seu interesse. Então quem não tem nada a ver com o boi começa a comprar bezerro, começa a comprar e desacerta todo o mercado. Por isso você não devia ter incentivado a especulação. Que é o consumidor é que vai pagar o pato. Claro. Vira vegetariano. Você vê que o problema também não é tanto da área, eu concordo com você que não seja tanto da área econômica do próprio governo, mas é também da área política. Você pega o governo Collor hoje, a própria ministra da Economia fez até o Mário Amato se juntar com a Erundina. Então fez a dita direita se juntar com a esquerda. O que acontece hoje dentro do próprio Congresso? Como você falou, essa tabela de reajuste do salário... Não, pera, então isso aí é bom, pô. Se você aproximou os dois extremos, veja bem uma coisa, se você pega essa tabela desse plano aqui, por que ele não foi aprovado nas últimas sessões da última legislatura? Os próprios políticos que são partidários do governo Collor saíram do plenário para não aprovar isso. Então fica difícil, a gente entende que é difícil, e tem que haver, todo mundo fala no pacto, mas tem que haver de alguma forma um entendimento entre o empresário, entre os trabalhadores. Se você pegar hoje, você pega o Porto de Santos, está parado. Existe aí diversas notícias de que pode até haver uma intervenção militar, olha a gente retornando para 1964. Porque o porto está parado e tem que produzir. Mas será que é culpa do estivador que está parado? Será que é culpa do operário, do operário portuário? A situação que o porto está hoje? Não existe planejamento. O Aldo fala que 40%, houve uma quebra da produção agrícola de 40%. Culpa de quem isso? Mas, eu acho esse dado não bate com as estimativas que a gente tem visto, porque houve alguma redução de área plantada, mas a expectativa é, se o tempo for favorável, você tem uma safra bastante próxima à anterior. Por um motivo, que o ano anterior foi muito ruim do ponto de vista climático. Tem produtor de arroz em Goiás vendendo tudo que tem para ir negociar em Portugal. Então, mesmo com alguma redução da área plantada, a expectativa é que a safra não seja tão ruim. Embora, do ponto de vista do abastecimento, ainda haja alguns problemas, porque os estoques governamentais estavam muito baixos. Mas você diz que é preciso procurar um entendimento entre o político e o econômico, e colocou a questão da dívida externa, mas você já começa a discutir a posição da dívida externa numa posição que me parece muito mais ideológica do que realmente uma posição econômica ou política, quer dizer, o total repúdio. Eu acho que o problema da dívida externa é sério. É lógico que se você remete recursos para o exterior, você empobrece o país e você acirra o conflito distributivo. Exatamente. Mas o importante o problema é o saldo líquido das transações externas, o que entra e o que sai. E foi positivo quando nós pegávamos dinheiro no exterior. Mas não está sendo positivo agora. Nós não estamos pagando a dívida. Nem os juros. Não estamos pagando os juros da dívida, mas estamos deixando de receber recursos das entidades internacionais, estamos pagando os compromissos com as entidades internacionais, estamos tendo mais saída do que ingresso. Esse é um ponto. Segundo ponto é que a dívida tem que ser vista numa perspectiva de que o Brasil vai continuar e pretende continuar sendo um país que tem acesso ao crédito internacional, se ele pretende realmente continuar no planeta, se industrializar e tudo isso. Então eu acho que não se pode agora achar a solução simplista, eu não pago mais, como se isso não tivesse desdobramentos futuros. Eu acho até que os Estados Unidos, quando ficaram independentes da Inglaterra, as 13 colônias foi numa revolução, é diferente. Repudiaram a dívida com a Inglaterra. Não podia entrar nem chá inglês nos Estados Unidos. Mas então vamos dar o exemplo da União Soviética. E vamos encerrar porque está no final do programa. Deixa eu contar isso rapidamente. Quando houve a Revolução Russa, os títulos dos czares foram repudiados. No entanto, recentemente, o governo da União Soviética está renegociando aquela dívida velha de o quê? 80 anos, pelo menos, tá certo? Quase isso, 73 anos, 1917. De 73 anos. Por quê? Na realidade, reconhecendo que algum acordo é preciso fazer com o credor. Mesmo porque, do ponto de vista até legal, moral, tá certo? Se você pegou dinheiro emprestado, algum acordo tem que fazer. Por extintos repúdio,
não me parece os mais adequados. Agora, o governo Collor está adotando uma posição dura. Uma posição de dizer o seguinte, assim, olha, nós vamos securitizar essa dívida, isso vai implicar uma grande perda de renda ou de rentabilidade para os bancos que estão envolvidos, sabe? Eu acho que a posição tem que ser desse tipo mesmo, uma posição dura, em que o Brasil, na realidade, diga o que quer fazer. O único equívoco que eu acho que nós ainda cometemos no Brasil é o seguinte, é que nós insistimos em negociar com os bancos. Nós tínhamos que negociar com sistemas políticos dos países credores, com sistemas legais e com seus bancos centrais. Tá, mas será que o Bush senta no colo para discutir isso? Está preocupado com o Saddam. A Costa Rica negociou dessa forma, os países mas negocia quando eles têm interesse, né? Claro, por isso mesmo. Os grandes interesses internacionais, será que o Brasil passa por eles? É aí que existe. Eu acho que a política do governo Collor, ela é acertada. Vai pagar quando puder pagar. Com um único detalhe, dinheiro, dólar, para entrar para produzir alguma coisa, não entra. É falta de crédito. Você pode deixar de pagar, mas também não compra mais. Perfeito. Dinheiro não entra. E mesmo todas essas saídas, securitização da dívida, capitalização dos juros, você sabe que isso tem problemas que até hoje são insolúveis. Você capitaliza os juros e isso abre caminho para uma série de negociatas e de prejuízos que você não tem limites nem fronteira para evitar. Não é à toa que, inclusive, esses caminhos até hoje não foram, assim, definitivamente assumidos como os melhores ou os definitivos, porque esses caminhos também têm os seus problemas. Não existe solução fácil, não existe atalho para a questão da dívida. Eu acho que não existe solução fácil. Por isso mesmo é que eu acho que repudiar não é uma solução. Eu acho que é a mais difícil, mas a mais eficaz. Seria mais fácil para nós. Só que as consequências... Nós vamos pensar nos nossos interesses, nós vamos pensar nos interesses de quem? Sim, mas eu acho que pensando nos nossos interesses, repudiar a dívida é a pior solução. Porque os interesses do país... O exemplo internacional é que isso não é a melhor solução. Os interesses do país são permanentes. Dos Estados Unidos. Nós não podemos repudiar. Os Estados Unidos não repudiaram. Foi a Pensilvânia, que era um estado dos Estados Unidos, que foi à falência e que ele simplesmente deixou de pagar isso há cento e tantos anos atrás. Então vamos fazer o seguinte. Este século, na realidade, nenhum país repudiou. 13 colônias americanas adotaram esse caminho. Vamos transferir toda a dívida do Piauí e o Piauí fale. Pronto. E a gente põe na certa a vida do Piauí. Eu não quero ter nada contra o Piauí, mas já que é para a Pensilvânia faliu, vamos dar tudo para o Piauí pendura, não tem condições mais de pagar, e o Brasil fica livre da dívida e fica o Piauí devendo tudo. Você precisa descobrir como é que a gente deposita uma dívida. E em última análise, eu já falei qual é a solução. A gente tem que pedir que o Suriname invada e depois pedir para os Bush virem aqui salvar a gente do Suriname. É uma solução. Bom, meus amigos, muito obrigado pela presença. Foi uma honra ter vocês aqui conosco. Tenham todos um bom fim de semana, cuidado e... Vai de jet ski? Eu já falei, eu sou muito pesado pro jet ski. Eu tenho que andar de jangada. O meu peso, o jet ski não aguenta. Mas eu quero que as pessoas não discriminem nada. Né? Pô, eu contra o jet ski. Você quer comprar um e está contra o que o outro tem. Então pede para dar uma voltinha. Um grande abraço, muito obrigado ao Ribeiro pela presença, o Silvio, muito obrigado ao Sonimir, obrigado ao Beto Mestre. Senhores, tenham todos um bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Bye, bye, Brasil. Programa Ferreira Neto. Record em Notícias, de segunda a sábado, 12h15. Record, a nova rede nacional. São direitos do consumidor, direito ao consumo, à segurança, à escolha, à informação, a ser ouvido, à indenização, à educação para o consumo e direito ao meio ambiente saudável. Boa noite para você.
você que está assistindo a Rede Record. A partir de agora, Shop Tour, seu programa de oportunidades. Preste atenção, veja os preços que nós vamos te mostrar, os artigos de primeira qualidade por preço muito bom. O telefone para qualquer dúvida, aliás, os telefones, 2104.000, 813-3311. São os 2 telefones de plantão do Shop Tour para que você ligue para tirar qualquer dúvida de endereço, sei lá, o que você quiser. Outra coisa, pense nisso. O que é comprar bem? O que é você pegar o seu dinheiro, tá? Assistir o programa Shop Tour, por exemplo. Assiste o Shop Tour, tá passando um carro. Passou o carro. Você assiste o programa Shop Tour, vê artigos que você por aí encontraria mais caros, aqui você vê mais barato. O que é isso? É uma forma de investimento. Da mesma forma que você pode investir em poupança, comprar bem, pagar mais barato por um artigo que você gosta, é uma forma de investimento. Portanto, preste atenção que o Shop Tour está começando agora, ó. Anota tudo, tá? Tem preços excelentes. No ar, Shop Tour. Fazer um jantar ou qualquer evento, serviço de buffet não é tão caro, né, Sérgio? Não é tão caro. Você pode fechar até o final de fevereiro o preço para a festa de quando você quiser.